Paulo, depois da cirurgia no punho, o Luciano treinou com o grupo neste domingo, mas se for relacionado, no máximo fica no banco de reservas. Rogério Ceni segue com aquela dúvida no meio de campo. Benítez, Vitor Bueno ou Marquinhos para uma posição. Nos últimos 3 jogos, os 3 atuaram e nenhum agradou. Já do lado do Juventude, Jair Ventura deve colocar em campo o time do último jogo. A única dúvida está também no meio de campo. Chico quer tirar a vaga de Wesley, que vinha sendo titular. Olha só, Fã do Esporte, a situação, então, do São Paulo e o que o tricolor paulista precisa fazer para se livrar do rebaixamento. Ele escapa se vencer o Juventude hoje, então se fizer a parte dele, tá livre. Se ele empatar, ele precisará de pelo menos um empate na última rodada para poder escapar do rebaixamento. Empatou hoje, precisa pelo menos empatar na última rodada para ficar livre. Se perder hoje, ficará 2 pontos da zona de rebaixamento e na última rodada precisa vencer o América para não depender de ninguém para escapar. A chance de rebaixamento é de 4%, de acordo com o 538. É claro que a situação do tricolor paulista comparado com o tricolor gaúcho é muito melhor. Muito melhor. Mas é estranho ainda ver, faltando uma rodada, o tanto de time que pode cair, que tem possibilidade, e a gente está falando do São Paulo, Prats. O São Paulo é a grande decepção do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo tem um grupo que nem de longe era para estar nessa situação que está. Agora, o Campeonato do São Paulo foi muito ruim. O trabalho do Crespo foi um trabalho que estagnou muito cedo, depois do Campeonato Paulista principalmente. São Paulo teve muita dificuldade para vencer. A gente tem de voltar um pouco para tentar entender o que é o brasileiro do São Paulo. Lembrar que o São Paulo foi vencer o primeiro jogo depois de 10 rodadas. Isso tem um peso, a gente está vendo quem largou mal, como está sofrendo até agora. Né? E o jogo de hoje no Morumbi ganha esse contorno decisivo mesmo. Porque para o Juventude vale pelo menos um ponto para definir no Jacone contra o Corinthians, escapar da Série B. E para o São Paulo vale definir o quanto antes. Né? Para o São Paulo, o pior cenário é deixar para o Independência na quinta-feira contra o América, pensando em Libertadores ainda. E o América é muito competente, como a gente tem visto no Brasileiro. O São Paulo, depois do Brasileiro, tem de entender, refletir o que houve no campeonato para o time estar nessa situação. Mas para o São Paulo, o melhor cenário não é nem para pensar quinta-feira. Tem de resolver hoje contra o Juventude. O que aconteceu com o São Paulo, Eugênio? Eu discordo um pouco do Prats no que ele coloca como o elenco do São Paulo. Acho um elenco falho em várias posições. Mas, por exemplo, o do América. O elenco do América não é um elenco que você olha e fala, poxa vida, que timaço para disputar Libertadores. Por que o São Paulo não? Porque, justamente, assim, o elenco do América, ele é um elenco que vem trabalhando junto desde o ano passado, já tem uma maneira de jogar, um desenho de jogo, e é um elenco que sabe das suas restrições. É muito diferente, né? Porque do São Paulo se espera sempre mais do que se espera do América. Quando o América empata um jogo ou perde um jogo contra um adversário que tem um elenco mais forte, isso é encarado com certa naturalidade. Não há essa cobrança, essa pressão. O São Paulo não. O São Paulo tem que ganhar todos os jogos. E aí, quando não ganha, a cobrança é muito maior. Claro, e isso afeta o desempenho. Dúvida. Mas vamos lá, pensar num São Paulo que, na minha opinião, não tem volantes indiscutíveis no seu elenco, não tem jogadores de lado de campo que são fundamentais no futebol em quantidade e qualidade para se resolver um campeonato brasileiro. E até pouco tempo não tinha sequer um centroavante. Passou a ter quando chegou o Calleri. Porque o Luciano é e não é. O Pablo é e não é. Você ia adaptando. Acabou caindo ao longo do ano a responsabilidade em cima do Rigoni. Sim, que sumiu também. Não é um centroavante. São todos jogadores bons ali, mas que não têm as características. Então o São Paulo, durante quase o ano inteiro, foi obrigado a jogar com desenhos táticos diferentes daqueles que a maioria dos times do Brasil usam. Hoje em dia é pouco comum você ver um time com 2 jogadores na frente. O São Paulo jogou o tempo inteiro. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, não tinha homem de lado. Quem são os atacantes de lado do São Paulo? Hoje tem o Marquinhos. Isso só. Ponto. Tinha o Rojas não funcionou. Quem são os volantes do São Paulo? Hoje é uma posição fundamental no futebol. Você olha, a gente falou muito aqui sobre os 2 do Atlético na semana passada. Um cara mais de pegada, né? De marcação para ser esse xerife. Intensidade, que vão proteger a defesa. Tem o Luan, que não é indiscutível. E aí, falta o segundo. A gente vê o Igor Gomes jogando como volante. Pelo amor de Deus, o Igor Gomes é longe de ser volante. E ele jogou muitas vezes nessa função no São Paulo ao longo do ano. Às vezes o Sara adaptado para volante. Aí você acaba queimando os jogadores jovens e mais. Muitos jovens no elenco, né? Muitos jovens, que são irregulares. Você queima esses jogadores porque daqui a pouco coloca o Sara para jogar como lateral direito. E aí agora, nessa reta final, a cabeça do técnico. O Rogério Ceni, a gente falava quando ele foi contratado, né? O nome, eu falava para vocês aqui, olha, achava que o Rogério poderia ser para o início do ano que vem. Para uma reta final de ano, a gente já tinha visto no Flamengo, que tem um grande elenco, que ele demorou um pouco para conseguir encontrar um caminho. Encontrou, acabou sendo campeão brasileiro, mas antes foi eliminado de Libertadores e eliminado de Copa do Brasil. No São Paulo não tinha nem mais essas competições, era brasileiro, mas ele está ainda fazendo experiência. O Rogério está fazendo experiência do time, faltando 2 rodadas para terminar o campeonato, com risco de rebaixamento. É hora de falar assim, Ele só fez isso contra o Palmeiras, né? Vamos botar aqui um time basicão? 2 linhas de 4, protege aqui, ou então mais um volante aqui. Protege para não perder o jogo.
Contra o Palmeiras ele fez isso, funcionou. Mas contra o Grêmio, ele falou, Grêmio, vem em mim que eu tô facinho. Não era ter um momento para acontecer aquilo. Então, acho que há muita instabilidade, mas passa muito pelo elenco. Muito pelo elenco, que eu acho que é muito frágil em várias posições. É decepcionante o trabalho do Rogério? Esperava-se mais, pensando que, é óbvio, que ele não está desde o início da temporada, não participou da construção, não teve tempo para preparar as ideias. Mas quando a gente pensa no impacto de outros treinadores, por exemplo, que chegaram ao longo da temporada, até o que o próprio Carille fez com o Santos, que salvou a equipe de uma situação complicada, é decepcionante? Não acho, Mariana. Acho que o Rogério está entregando o que se esperava dele nesses momentos. O Rogério voltou ao São Paulo para evitar rebaixamento. Tá. Né? Como o campeonato não terminou e o São Paulo ainda tem algum risco, a gente tem de esperar para ver se ele vai cumprir o objetivo. Se vencer o Juventude hoje, esse objetivo foi cumprido. Né? O São Paulo com o Rogério teve vitórias importantes contra a Corinthians Internacional, teve um bom jogo contra o Ceará. Agora, teve também um bom jogo contra o Palmeiras e venceu o clássico no Allianz Parque, que até agora é o clássico que está colocando o São Paulo fora da zona de rebaixamento. Teve atuação que foi muito ruim contra o Grêmio, a pior com o Rogério de longe. Né? Flamengo, que o jogo terminou em 10 minutos. Eu acho que é um trabalho que é precoce, é muito prematuro, mas com um objetivo claro: evitar o rebaixamento. Se evitar, o trabalho foi entregue. Aí vai ter que ser pensado o que vai ser no próximo ano, para o São Paulo não viver na próxima temporada o que viveu nessa, em penúltima rodada, falando em não ser rebaixado ainda. Esse elenco, esse time, tem essa casca para aguentar uma pressão de um jogo como o de hoje? É um time que não se abala com esse tipo de jogo? Vamos lá e vamos ganhar, então. Eu acho que ele tem que entrar entendendo qual é a tarefa. Qual é o desafio que ele tem. É isso aí. É igualar o jogo, minimamente igualar a competitividade do Juventude, que é um time que briga o tempo inteiro. Tecnicamente não é brilhante, mas que briga e que já entendeu que a luta dele é contra o rebaixamento há algum tempo e que está se doando ao máximo em campo. É sempre difícil. Ele pode perder um jogo ou outro aqui, perdeu agora, né? Fez um jogo muito difícil contra o Atlético, no pleno Mineirão, né? Arrancou lá, o Atlético teve que arrancar a força, né, os pontos contra o Juventude. E é o que a gente não vê o São Paulo fazer, sempre. Já pontuamos isso desde a época do Crespo. O São Paulo tem dificuldade para competir. Ele entra para jogar, ele corre. Só que é o momento de se doar, de superar os seus limites. Aquele carrinho, aquele grito dentro de campo. De ir além, sabe? Assim, eu sei que eu posso fazer até aqui. Não, isso não me basta. Você tem que fazer mais do que você pode. Você não dá para se satisfazer com o básico. E o São Paulo, para depender dele mesmo, tem que ganhar. Então, assim, é curioso. Ele tem 45, o Juventude tem 43. Quem joga pelo empate? O Juventude. Em termos da coisa. E o América, o Piperno falou, Fortaleza já fez a sua. O América pode entrar na fase de grupos. Ele ainda tem chance. Possivelmente o América vai estar... Que seria para o América uma coisa... Possivelmente o América estará jogando, dependendo dos resultados de hoje, a possibilidade de jogar a fase de grupos da Libertadores contra o São Paulo na última rodada. Ou seja, só isso. A última rodada pode valer para o São Paulo e pode valer para os outros também, né? São Paulo vai entrar em campo pela 37ª vez no campeonato. Olha quantos gols o São Paulo marcou. Isso é uma pouca vergonha. Isso é a maior indigência simbólica desse Campeonato Brasileiro de São Paulo, esse número de gols. Olha, 28... todos os atacantes do São Paulo, se tivessem um pingo de vergonha na cara, pediam demissão. Fala, gente, ó, tá aqui a camisa, eu fui muito bem tratado, salário era bom e tal, mas eu não tenho tamanho pra Só o esporte consegue ter pior. Até a Chapecoense tem então, não dá. Não é incrível. É o pior ataque da história do São Paulo. O São Paulo nunca esteve na história dos campeonatos brasileiros correndo o risco de cair na penúltima rodada. Nunca. Ele já teve várias vezes na zona de rebaixamento, ficou mais tempo na zona de rebaixamento em outros campeonatos do que nesse campeonato, mas nunca passou essa situação de estar na penúltima rodada correndo algum risco. É um absurdo. É uma temporada indigente. E falando em atacantes, o Luciano vai ser relacionado com o seu punho biônico, né? Operou, e na base do desespero, talvez ele só voltasse na próxima temporada, ele estará relacionado provavelmente no banco, porque o ataque do São Paulo... Inclusive o Luciano foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, tem dois gols só nesse Brasileirão, mas quando tinha feito um gol e entrado em forma, contra o Palmeiras, jogou bem, foi a sua melhor partida na temporada. Se machucou. Na hora do gol. Na hora do gol. Exatamente. E agora ele estará no banco, meio na base do sacrifício, mas estará no... Vamos mostrar uma tela aí com as prováveis hoje é sem surpresinha. De São Paulo e de Juventude. Vamos lá. São Paulo, Thiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Nestor, Igor Gomes, Sara, Vitor Bueno, Rigoni e Caleri. Vitor Bueno? Provável escalação. Esse foi o time que começou contra o Sport. E contra o Atlético Paranaense, né? Contra o Sport. Contra o Sport. Mas acho pouco provável. Tem uma questão que é o... É curioso, mas tem isso, né? No São Paulo, times nessa situação. Você também tem que pensar em quem está lá em cima, né? São 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, talvez esteja próximo de 40 mil de novo assim. Então, qual o jogador que o torcedor gosta? Que não está aí? Benítez. Ou Luciano. Bom, se bem que depois da última quinta-feira talvez não goste tanto, mas... Não sei, mas ficou tão... Todo mundo jogou tão mal. Aí que tá, tem aquela questão, né, Maria? Que todo mundo foi pra vala na quinta-feira, né? Sim. Do treinador também, pelas escolhas.
e as declarações do treinador em relação só ao Benítez depois do jogo, enfim, eu acho que o torcedor pode, como fez contra o Sport, gritar pelo nome do Benítez de novo. O Vitor Bueno não é um jogador querido pelo torcedor. E nesse momento... ser o mínimo, né? Nesse momento, com a corda no pescoço, com 40 mil, quem não tiver capacidade emocional de jogar, que não fugir da bola, é que tem que ser escalado. Simplesmente assim, o cara pode ser bom tecnicamente, promissor. Num jogo desse, tem que jogar quem não treme. Simplesmente é isso. E o cara tem que levar isso em consideração. Quem que não foge da bola dessa galera aí? Arboleda. Quem que não foge da bola? O Arboleda não foge da bola. Esse é um cara, para esses momentos aí, podia, né, acho que só podia tomar o Arboleda como exemplo. O Miranda, obviamente. Olha, não sei qual o atual nível de popularidade dele entre os torcedores de São Paulo hoje, mas eu acho o Reinaldo um jogador importante para esse tipo de momento. Sim. E, claro. também o Rigoni. Agora, por exemplo, tem algumas decepções. O Igor Gomes é um jogador que eu sempre gostei. Está fazendo um péssimo campeonato. O Igor Vinícius, no passado, eu cheguei a apostar nele, fazendo um campeonato abaixo da crítica. E o Caleri... Mas também o Orejuela é um pouco pior que ele. Por exemplo, o Caleri é aquela coisa, aqueles amores um pouco inexplicáveis aí, né? É que no ataque ninguém faz gol, ele faz gol. O Caleri é desses caras. O Caleri não foge da briga. Daí você vai jogar, né? Até porque todos os gols do São Paulo no Morumbi praticamente foram feitos pelo Caleri, né? Nessa fase pública, ou de cabeça. Mas eu acho que não vai de Vitor Bueno. Pensar que o Ricardo Bueno fez mais gol que os atacantes do... O Ricardo Bueno tá fazendo um gol. Sem chance de grandes intenções, ele joga né, hoje? Marília? E aí, pessoal, daqui a pouco tem São Paulo e Juventude, é o jogo do ano, é o jogo da vida para o São Paulo Futebol Clube e não pode pensar em algo a não ser a vitória. É simples, porque o empate, o São Paulo vai ter que jogar contra a América precisando do resultado e aí, meu amigo, aí a coisa complica, até porque o Juventude vai pegar o Corinthians na última rodada, quer dizer, o Corinthians vai abrir as pernas, o Bahia vai pegar o Fortaleza que já está classificado para a Libertadores, então assim... Torcer para muitas variáveis a favor, é melhor depender de si mesmo, é hoje o São Paulo vencer, mas para vencer vai ter que jogar um futebol parecido com o que jogou contra o Corinthians, contra o Inter, contra o Palmeiras, ou até mesmo um pouco melhor do que jogou contra o Ceará e Atlético Paranaense, jogos que o São Paulo ou venceu ou empatou, até porque o Juventude é adversário duríssimo, nos últimos 9 jogos só perdeu 2. Os 2 jogos que o Juventude perdeu foi para Atlético Mineiro e Fortaleza, então não vai ser molezinha não, o São Paulo perdeu uma baita chance lá na Arena do Grêmio no meio da semana com aquela atuação pífia da equipe, mas também com uma escalação genial, né? Genial do professor Pardal. Então, a provável escalação é o que eu tenho batido nos últimos dias. Eu acho que dessa vez o Rogério Ceni não deve mudar muito além disso. O Luciano fica no banco, mas será que ele tem condições de jogo? Acho que fica mais uma questão de uma emergência. Esperamos que não aconteça isso. Agora, se ele tivesse condições de jogo, seria bem-vindo no lugar do Vitor Bueno, fácil. Não, mesmo não estando nas melhores das condições, pelo menos o cara corre, tem vontade e do pé dele pode sair alguma coisa. E esperar aí que Rigoni e Caleri estejam inspirados, né? Pra colocar a bola pra rede e a gente não passe o sufoco de depender lá na última rodada para se manter na Série A. O que é algo absolutamente repugnante, né? Essa diretoria aí que entrou, Casares pra mim é igual a Leco, tudo farinha do mesmo saco. Todos estão completamente em silêncio, seja Belmonte, seja Casares, seja Muricy, você não escuta falar desses caras. Vamos ver depois das 21 horas, lembrando que o jogo de São Paulo hoje é às 19 horas contra o Juventude. Após o jogo, tem um vídeo do pós-jogo aí, esperamos uma vitória do São Paulo para se livrar matematicamente de vez do fantasma do rebaixamento. Esperamos que seja o futebol do São Paulo em alta, né? Aquele futebol contra o Palmeiras, aquele futebol contra o Corinthians. Porque se for futebol jogado contra o Grêmio, meu Deus, vai ser um Deus nos acuda. E que ao terminar essa temporada seja revisto todo o planejamento, comissão, gestão, elenco. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, contando as horas, os minutos para o início da partida. Na verdade, para o fim e de preferência com a vitória do São Paulo Futebol Clube. Então, se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, deixa aquele likezão, tá ok? Uma ótima segunda-feira a todos, um ótimo jogo com vitória do nosso amado tricolor paulista de preferência, né não? E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.